Se você quer descobrir o princípio que torna absolutamente qualquer coisa possível na sua vida, se inscreve agora e ativa o sininho. Essa verdade vai mudar tudo. Nada é impossível. Absolutamente nada. E não é discurso motivacional vazio. Não é pensamento positivo superficial. Não é otimismo ingênuo. É verdade literal. Verdade baseada na natureza da realidade. Verdade que Neville Goddard não apenas ensinou, mas provou repetidamente. Nada é impossível quando você entende isso. E isso é: consciência cria realidade. Não influencia. Não ajuda, cria totalmente, completamente, sem exceção. Mas você precisa entender o que isso realmente significa. Não intelectualmente, mas visceralmente, profundamente, operacionalmente. Porque a maioria das pessoas ouve consciência cria realidade e concorda superficialmente. Elas balançam a cabeça. Elas dizem, sim, eu sei. E então vivem como se não soubessem. Elas vivem como se a realidade fosse fixa, como se as circunstâncias fossem absolutas, como se certas coisas fossem impossíveis. E com isso, elas criam impossibilidade. Não porque impossibilidade é real, mas porque elas assumem que é. Então, deixa eu desdobrar o que Neville realmente queria dizer. Consciência não é pensamento. Consciência não é o que você pensa ocasionalmente. Consciência é o estado que você ocupa. É a totalidade do que você assume ser verdade. É a sua autoimagem. É sua imagem do mundo. É o conjunto de crenças, percepções e assunções que formam sua experiência de ser você. E essa consciência, esse estado de ser, é o que cria sua realidade. Não os eventos externos, não as pessoas, não o destino, não a sorte, mas sua consciência. O que você é consciente de ser, você é. O que você é consciente de ter, você tem. O que você é consciente de experimentar, você experimenta. Sempre, sem falha, sem exceção. Então, quando você diz, isso é impossível, você está na verdade dizendo, eu sou consciente de que isso é impossível. E ser consciente de impossibilidade cria experiência de impossibilidade. Você está usando o poder criativo da consciência para criar limitação, para criar bloqueio, para criar impossibilidade, não porque ela existe objetivamente, mas porque você a cria subjetivamente através da sua consciência. Mas aqui está a verdade libertadora. Se você cria impossibilidade através de consciência de impossibilidade, você pode criar possibilidade através de consciência de possibilidade. Se você cria limitação através de consciência de limitação, você pode criar liberdade através de consciência de liberdade. Se você cria falta através de consciência de falta, você pode criar abundância através de consciência de abundância. Porque não há nada fixo na realidade. Não há nada permanente. Não há nada que não possa mudar. Tudo, absolutamente tudo, é fluido, é maleável, é responsivo à consciência. E quando você muda sua consciência, quando você muda o estado que você ocupa, quando você muda o que você assume ser verdade, a realidade muda. Sempre, perfeitamente, inevitavelmente. Neville vivia isso. Ele não apenas ensinava teoria, ele manifestava impossibilidades. Ele saiu do exército quando era impossível. Ele viajou quando não tinha meios. Ele ajudou milhares a manifestarem o impossível. E o segredo era sempre o mesmo: mudar a consciência. Parar de ser consciente de impossibilidade. Começar a ser consciente de possibilidade realizada. E aqui está o que a maioria perde. Você não muda a consciência pensando diferente por 5 minutos. Você não muda a consciência dizendo afirmações sem acreditar. Você não muda a consciência superficialmente. Você muda a consciência ocupando um novo estado, vivendo daquele estado, sendo daquele estado, até que aquele estado seja sua consciência natural. Deixa eu te dar um exemplo brutal. Você quer algo que todos dizem ser impossível. Talvez casar com pessoa específica que está com outra. Talvez curar doença que médicos chamam terminal.
Talvez criar riqueza quando você está completamente quebrado. Talvez manifestar algo que quebra todas as leis da realidade física. A mente consciente grita, impossível. A lógica grita, impossível. As pessoas gritam, impossível. E se você aceita esse veredicto de impossibilidade, se você se torna consciente de impossibilidade, então é impossível. Para você, na sua experiência. Porque sua consciência de impossibilidade cria impossibilidade. Mas se você entende o princípio, se você realmente compreende que consciência cria realidade, você faz diferente. Você ignora o veredicto de impossibilidade. Você se recusa a ser consciente de impossibilidade. E você, deliberadamente, intencionalmente, persistentemente, se torna consciente de possibilidade. Mais que isso, você se torna consciente de realização, de cumprimento, de já ter, de já ser, de já experimentar o impossível. E como você faz isso? Você ocupa o estado de quem já tem o impossível. Você vive mentalmente como se o impossível já fosse real. Você sente os sentimentos de quem vive o impossível manifestado. Você assume a identidade de quem quebrou as barreiras, que transcendeu as limitações, que provou que nada é impossível. E você persiste nesse estado. Não por uma hora, não por um dia, mas até que aquele estado seja a sua consciência dominante. Até que você seja mais consciente da possibilidade realizada do que da impossibilidade aparente. Até que o impossível seja mais real para você na consciência do que o possível limitado que você vive fisicamente. E então, acontece. O impossível se torna possível, não porque você quebrou leis, mas porque você entendeu que não há leis além da lei da consciência. Não há limitações além das que você assume. Não há impossibilidades além das que você aceita como verdade. Neville contava a história de um homem que todos diziam ter doença incurável, impossível de curar. Os médicos confirmaram. A família aceitou. Ele mesmo quase aceitou. Mas então ele entendeu. Ele entendeu que consciência cria realidade. E que se consciência de doença criou doença, consciência de saúde pode criar saúde. Não importa o que os médicos dizem. Não importa o que os exames mostram. Porque exames mostram o passado. O resultado de consciência antiga. E ele estava criando nova consciência. Então ele parou de ser consciente de doente. Ele começou a ser consciente de saudável. Ele viveu no estado de pessoa curada. Ele sentiu os sentimentos de corpo funcionando perfeitamente. Ele assumiu a identidade de alguém que transcendeu a incurável. E ele persistiu, mesmo quando os sintomas continuavam. Mesmo quando as pessoas duvidavam. Mesmo quando a lógica negava. E em meses, não anos, ele estava curado. Completamente. Os mesmos médicos que disseram impossível ficaram sem explicação. Eles chamaram de milagre, de remissão espontânea, de exceção inexplicável. Mas não foi exceção. Foi lei, a lei da consciência. Ele mudou sua consciência, e sua realidade mudou para refletir. E essa é a promessa para você. O que quer que você chame de impossível agora, não é impossível. É apenas impossível na consciência atual. É apenas impossível do estado que você ocupa agora. Mas você pode mudar o estado. Você pode mudar a consciência. Você pode se tornar consciente de possibilidade. E quando você faz isso, quando você realmente ocupa aquela nova consciência, o impossível se torna inevitável. Mas tem um princípio crucial aqui. Você não pode ser consciente de duas coisas contraditórias simultaneamente. Você não pode ser consciente de impossibilidade e possibilidade ao mesmo tempo. Você não pode ocupar o estado de falta e o estado de posse simultaneamente. Você tem que escolher. E a escolha que você faz determina a sua realidade. Então, se você quer o impossível, você tem que parar de alimentar consciência de impossibilidade. Tem que parar de focar na evidência que diz que não pode. Tem que parar de dar atenção às vozes que dizem que não vai. Tem que parar de ocupar o estado de quem enfrenta barreiras intransponíveis.
Porque enquanto você ocupa, aquele estado, aquelas barreiras são intransponíveis para você, na sua experiência. Mas quando você muda o estado, quando você ocupa a consciência de quem já transcendeu as barreiras, de quem já manifestou o impossível, de quem já vive a realidade que outros chamam impossível, tudo muda. As barreiras começam a cair, os caminhos começam a aparecer, as sincronicidades começam a acontecer. Não porque você forçou, mas porque você mudou a causa, e quando a causa muda, o efeito tem que mudar. Neville dizia: teste isso. Não acredite porque eu disse. Teste. Escolha algo que você chama de impossível e deliberadamente, experimentalmente, torne-se consciente de já ter. Ocupe aquele estado, viva daquele estado, persista naquele estado e observe. Observe como o impossível começa a se mover, como o intocável começa a se aproximar, como o inatingível começa a se manifestar. E quando você faz isso uma vez, quando você prova para si mesmo que consciência realmente cria a realidade, que nada é impossível quando você muda a consciência, tudo muda. Você para de viver como vítima de circunstâncias. Você para de aceitar limitações como absolutas. Você para de acreditar em impossibilidades. E você começa a viver como criador consciente, como alguém que entende o poder, como alguém que sabe que pode ocupar qualquer estado, assumir qualquer identidade, criar qualquer realidade, simplesmente mudando a consciência, simplesmente ocupando o estado correspondente, simplesmente sendo consciente do que você quer ser consciente. E aqui está a verdade final. Você já está fazendo isso. Você já está criando através da consciência. A diferença é que você está fazendo inconscientemente. Você está ocupando estados por padrão. Você está sendo consciente de limitações por hábito. Você está criando impossibilidades por condicionamento. Mas agora que você entende, agora que você sabe que consciência cria realidade, você pode fazer conscientemente. Você pode escolher seus estados. Você pode selecionar sua consciência. Você pode decidir do que ser consciente. E com isso, você pode criar qualquer realidade, qualquer experiência, qualquer manifestação. Nada é impossível. Nada está fora do alcance da consciência. Nada está além do poder de mudar estados. Porque tudo que existe começou como consciência. E tudo que você quer criar pode começar como sua consciência agora. Então, pare de aceitar impossibilidades. Pare de assumir limitações. Pare de ser consciente de não pode, não consegue, não vai. E comece. Comece a ser consciente de possibilidades infinitas. Comece a ocupar estados de realização. Comece a viver como alguém para quem nada é impossível. Porque quando você entende que consciência cria realidade, você entende que você cria sua realidade. E se você cria, você pode criar qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Sem limitação. Sem impossibilidade. Sem barreira que sua consciência não possa transcender. Isso é o poder. Isso é a verdade. Isso é o que Neville viveu e ensinou. Nada é impossível quando você entende que consciência cria realidade. E você é consciência. Portanto, você é o poder que cria tudo. Use o poder. Mude a consciência e manifeste o impossível. Porque para quem entende, para quem realmente compreende, para quem vive desse entendimento, impossível não existe. Nunca existiu. Nunca existirá. Existe apenas consciência criando. E você escolhendo do que ser consciente. Escolha possibilidades. Escolha realização. Escolha o impossível manifestado. E então, observe como sua consciência cria exatamente isso. Nada é impossível quando você entende isso, quando você vive isso, quando você é isso. E com o tempo, com a repetição, com a persistência, algo extraordinário acontece. O novo estado começa a se tornar familiar, começa a parecer menos estranho, começa a ser mais confortável e, eventualmente, ele se torna seu estado natural. Você não precisa mais se lembrar de ocupá-lo, você simplesmente vive dele.
automaticamente, naturalmente, completamente. E, quando isso acontece, quando o novo estado se torna seu estado dominante, sua realidade muda. Tem que mudar. Porque realidade sempre corresponde a estado. Sempre reflete consciência. Sempre manifesta o que você é, não o que você quer ser. E aqui está algo crucial que Neville ensinava. Estados têm características específicas. Cada estado tem um conjunto de pensamentos que são naturais naquele estado. Cada estado tem emoções que são dominantes naquele estado. Cada estado tem comportamentos que são automáticos naquele estado. Então, quando você quer ocupar um novo estado, você precisa conhecer as características daquele estado. Como rico pensa? Rico não pensa, não posso pagar. Rico pensa, isso não é prioridade agora, ou escolho gastar em outra coisa. Como rico se sente? Rico se sente confiante financeiramente, não ansioso, não preocupado, mas tranquilo, seguro. Como rico age? Rico age com generosidade quando apropriado. Age com investimento. Age com visão de longo prazo. E quando você começa a pensar esses pensamentos, sentir esses sentimentos, agir esses comportamentos, você está ocupando o estado de rico. Você está sendo rico em consciência. E ser rico em consciência cria riqueza na experiência. Sempre. Sem exceção. Mas tem uma armadilha sutil. Algumas pessoas tentam ocupar o novo estado enquanto simultaneamente defendem o velho estado. Elas dizem, eu sou próspero, mas depois explicam para todo mundo por que estão quebradas. Elas dizem, eu sou amado, mas depois listam todas as razões por que ninguém as ama. Elas dizem, eu sou bem-sucedido, mas depois justificam todos os fracassos. E isso não funciona, porque você não pode ocupar dois estados contraditórios simultaneamente. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Você precisa escolher. E a escolha não é apenas verbal. A escolha é onde você mora mentalmente. É o que você defende internamente. É o que você alimenta constantemente. Então, se você escolhe o estado de próspero, você para de defender a pobreza. Você para de contar a história de como você não tem. Você para de justificar a falta. E você começa a viver, pensar, sentir do estado de abundância. Mesmo quando a conta bancária ainda mostra o contrário. Porque você entendeu que a conta bancária é resultado do estado antigo. E você está criando do estado novo. E o resultado novo está vindo. E Neville ensinava algo revolucionário sobre estados. Ele dizia que existem infinitos estados. Para cada possível versão de você, existe um estado correspondente. Estado de pobre, estado de classe média, estado de rico, estado de milionário, estado de bilionário, estado de solitário, estado de amado, estado de casado, estado de pai, estado de líder, estado de sábio, infinitos estados, infinitas possibilidades, e você tem acesso a todos eles. Você não está preso em nenhum estado. Você pode mover-se, você pode subir, você pode descer, você pode saltar de um estado para outro, porque estados são dimensões de consciência. E consciência é fluida, é livre, é infinita. Mas a maioria das pessoas vive em um ou dois estados a vida inteira. Elas ocupam o mesmo estado que herdaram da família, o mesmo estado que absorveram da sociedade, o mesmo estado que foi condicionado pela experiência. E elas pensam que aquele é seu destino, que aquela é sua natureza, que não há escolha, mas há escolha. Sempre há escolha. Você pode escolher sair do estado de vítima e entrar no estado de criador. Você pode escolher sair do estado de pobre e entrar no estado de próspero. Você pode escolher sair do estado de doente e entrar no estado de saudável. É escolha. É decisão. É movimento de consciência. E aqui está o segredo que poucos entendem. Você não precisa melhorar para mudar de estado. Você não precisa se tornar digno. Você não precisa ganhar o direito. Você simplesmente escolhe. Você simplesmente entra. Você simplesmente ocupa. Porque estados não têm pré-requisitos. Estados são livres.
Estados estão disponíveis. Estados são seus para habitar quando você escolher. Então você não espera até ter dinheiro para ocupar o estado de rico. Você ocupa o estado de rico e o dinheiro vem. Você não espera até alguém te amar para ocupar o estado de amado. Você ocupa o estado de amado e o amor aparece. Você não espera até ter sucesso para ocupar o estado de bem-sucedido. Você ocupa o estado de bem-sucedido e o sucesso se manifesta, porque a sequência é sempre esta. Estado primeiro, manifestação depois. Consciência primeiro, realidade depois. Ser primeiro, ter depois. Nunca o contrário. Nunca esperar ter para então ser. Sempre ser para então ter. E Neville passava horas ensinando isso porque ele sabia que esse é o erro fundamental. As pessoas estão esperando a realidade mudar para então mudar o estado. Mas a realidade não vai mudar enquanto o estado não mudar. Porque realidade é efeito, estado é causa. E causa sempre vem antes de efeito. Sempre. Então aqui está o convite, o desafio, a oportunidade. Escolha conscientemente seus estados. Para de viver por padrão. Para de ocupar estados por hábito. Para de ser vítima de condicionamento. E comece a ser mestre da sua consciência. Toda manhã, ao acordar, pergunte-se: que estado eu vou ocupar hoje? Não que estado eu me sinto capaz de ocupar, mas que estado eu escolho ocupar. E então ocupe, deliberadamente, intencionalmente, persistentemente. Se você escolhe a abundância, viva do estado de abundância. Pense pensamentos de abundância. Sinta sentimentos de abundância. Haja ações de abundância, mesmo que a conta esteja vazia. Porque você está criando da consciência nova, não confirmando a realidade velha. Se você escolhe amor, viva do estado de amado. Pense como amado pensa. Sinta como amado sente. Haja como amado age, mesmo que esteja sozinho fisicamente. Porque você está ocupando o estado que atrairá o amor, não o estado que perpetua a solidão. Se você escolhe sucesso, viva do estado de bem-sucedido. Carregue-se como bem-sucedido. Fale como bem-sucedido. Decida como bem-sucedido, mesmo que os resultados ainda não apareçam. Porque você está sendo a causa que criará o efeito, não esperando o efeito para então ser a causa. E durante o dia, monitore. Preste atenção. Observe que estado você está ocupando. E quando você se pegar no estado errado, no estado que não quer, no estado que cria o que você não deseja, mude. Imediatamente. Sem julgamento, sem drama. Simplesmente reconheça e mude. Escolha diferente. Ocupe diferente. Seja diferente. E antes de dormir, revise. Como foi meu dia em termos de estados? Que estados eu ocupei mais? Que estados eu preciso deixar de ocupar? Que estados eu preciso ocupar mais? E então, conforme você cai no sono, entre deliberadamente no estado do seu desejo realizado. Durma naquele estado, porque o estado em que você adormece é o que imprime mais profundamente no subconsciente, e faça isso dia após dia, semana após semana, mês após mês, não como tarefa chata, mas como prática libertadora, como exercício de poder, como expressão de maestria. Você está escolhendo quem você é. Você está determinando o que você experimenta. Você está criando sua realidade através de escolha consciente de estados. E com o tempo, você vai notar algo extraordinário. Sua vida começa a refletir os estados que você escolhe. As pessoas mudam. As circunstâncias mudam. As oportunidades mudam. Não porque você manipulou o mundo externo, mas porque você mudou o mundo interno. E o externo sempre, sempre, sempre reflete o interno. E então você entenderá visceralmente, experiencialmente, não apenas intelectualmente, a verdade que Neville viveu e ensinou. Estados criam realidades. Mude o estado e você muda tudo. Escolha o estado e você escolhe sua vida. Domine estados e você domina a manifestação. Esse é o conhecimento mais importante. A habilidade mais valiosa,
o poder mais absoluto. Estados de consciência são tudo. Aprenda a reconhecê-los. Aprenda a escolhê-los. Aprenda a habitá-los. E você terá a chave para criar qualquer realidade, manifestar qualquer desejo, viver qualquer vida. Você precisa saber isto sobre estados de consciência. E agora você sabe. Use esse conhecimento. Pratique essa habilidade. Exerça esse poder. E transforme sua vida completamente. Estado por estado. Escolha por escolha. Momento por momento. Estados criam tudo. Escolha seus estados sabiamente e crie a vida que você realmente deseja viver.